Olá, pessoal, como vão vocês? Desculpe, ontem eu tomei um arzinho gelado, um ventinho, daí hoje minha voz tá um pouco rouca. E a continuidade do assunto do corpo de dores, eu pretendo terminar hoje, mas se eu não terminar, esse aqui é um conhecimento que ele é, na leitura aqui vai aparecer muitas, porque eu vou fazer um pouco de leitura, fazer um pouco de comentário do livro aqui. Ele já está bem no curso superior. Eu, eu parto para já falar as coisas mais assim declaradas aqui, mais reveladas do racional superior. Porque eu acho que hoje tem muita gente evoluída, muita gente inteirada de vários assuntos, assuntos condizentes aos cosmos, né? As civilizações antigas, porque que elas foram destruídas, a nossa tecnologia avançada, dos físicos, né? Os físicos que são que é uma ciência clássica, a outra que é mais atualizada, que é a física quântica, e todos esses assuntos que abordam, né? Tem milhares de pessoas, YouTubers, fazendo vários assuntos de, né? Tem uma miscelânea, tem uma miscelânea. E já que a cultura racional ela é uma cultura, então tem muitas palavras aqui, muitos assuntos aqui que aparecem na leitura, porque às vezes até é bom a gente não fazer a leitura, pegar só um assunto e, e explanar aquele assunto para não sair fora, porque quando aparece assim alguma coisa que no meio do assunto vai aparecer coisa que, por exemplo, já foi dos livros anteriores, né? A mesma coisa quem faz vídeos aí. Quando as pessoas fazem um vídeo, elas também começaram assim, elas começaram partindo de um assunto e o objetivo do canal da pessoa, ela é para atingir pessoas que visualizam e no intuito assim, a pessoa que ela se dedicou àqueles livros, nos vídeos anteriores dela, se a pessoa não for lá voltar, né, se for uma pessoa bem interessada, bem assim, uma pessoa que gosta de pesquisar, ela vai precisar olhar os vídeos anteriores, porque no vídeo atual não vai entender nada. Então, a mesma coisa a cultura racional. Só que o racional superior, a gente não precisa fazer isso. Quando a gente está estudando, o próprio autor, o racional superior, ele repete várias coisas que foi dos livros anteriores. Só que quando chega numa certa altura, o racional ele vai mencionando assim, como foi dito nos primeiros volumes, como que foi dito no primeiro volume. Então, não é para ele repetir, é para a pessoa, quando ela estiver chegando ali, que ela já, como boa estudante, ela já pode estar dominando aquele assunto. Hoje tá difícil, né? Minha voz aqui tá difícil. Então, tá saindo bem assim, mas eu tô com a garganta meio irritada.
Bom, eu vou continuar com aquele assunto, o princípio de dores. Então, eu fazendo um pouco de leitura aqui, por que que eu faço um pouco de leitura aqui? Para me ter um direcionamento do raciocínio, porque isso aqui é estudo do raciocínio, ele não é do pensamento e imaginação. Ele não é do artifício, ele não é das ciências filosóficas, científicas, das outras civilizações que também elas já deram início lá, né? E isso foi uma evolução natural da natureza, que ela veio preparando a humanidade com esse conhecimento artificial do elétrico magnético, imaginação e pensamento. Então eu parei lá. Agora veja quem é a vontade, né? Porque eu tinha falado nos vídeos anteriores que a vontade ela é boa e tem a vontade ruim, má. Porque a partir da vontade, a pessoa, quando ela não se conhece, ela não passa a saber dominar para ela ter um equilíbrio, ela precisa de saber que o pensamento, a imaginação foi feito para lapidar o ser humano. Aí ela passa a estudar a cultura racional. Ela passa a ver quando ela pensava, imaginava, quando ela estava sendo lapidada, ela passou por muitas reveses e que trouxe muitos infortúnios, muitas mazelas, né? A pessoa passou pelas suas próprias mazelas. Por quê? Porque ela foi fazer, né? Ela foi realizar aquela vontade dela para sentir aquele prazer momentâneo, como que no primeiro vídeo eu dei o exemplo da água. A água aparentemente ela é límpida, cristalina, né? Ela mata a minha sede. Até um certo ponto ela mata a minha sede. Mas se eu exceder do uso da água, ela passa a prejudicar, né? Isso é um exemplo. Daí, a partir desse exemplo, né? Que aqui eu não vou ficar aqui falando de defeitos, né? De mazelas minhas e de ninguém. Aqui não é o meu objetivo. O objetivo é tratar desse assunto dos princípios das dores. Isso daí também, essa palavra também é falada na Bíblia, os princípios das dores, lá no Apocalipse, que esse é o princípio das dores, quando a terra começava a sentir os impactos da natureza, que eram os terremotos, os maremotos, liquidação de víveres, né? No sentido assim, víveres de todas as espécies, vegetação, fome, doença, era o princípio de dores, né? Então, o princípio aqui do corpo de dores que eu tô falando aqui, o corpo de dores, é o princípio que vem falando da vontade. Então, a vontade, vamos aqui nos atender com as palavras do racional superior. Agora, veja quem é a vontade. Se esses dois comandos que comandam a ferramenta somente são para a lapidação da ferramenta, vontades e gostos para a lapidação das ferramentas, para ver, por causa da vontade que foi o início desse mundo de matéria. Aí estão sofrendo as consequências das vontades nessa transição passageira que hoje são, amanhã não são. Hoje aí estão, amanhã não estão. Quer dizer, a pessoa morre e ela fez todo o uso da vontade dela. Veja a contradição e as contradições da vontade. Já o raciocínio é diferente. O raciocínio é o acerto positivo. Por quê? Porque o raciocínio é o equilíbrio verdadeiro. O raciocínio é o funcionamento
O funcionamento é racional, mas devido no mundo racional não ter restrições de liberdade, essa foi a causa de entrarem pela planície que não estava pronta para entrar em progresso. Por isso que tem que ouvir vídeos anteriores desses habitantes, né? Que agora eu não vou ficar repetindo. Foram os habitantes que entraram no pedaço da planície que não estava pronta para entrar em progresso. Mas para o bom entendimento de todos, usa o nome da vontade para facilitar o bom entendimento. Como até hoje não há restrição de liberdade e funciona o livre-arbítrio. E para substituir a palavra livre-arbítrio, se substitui com a palavra vontade, porque o livre-arbítrio dá expansão à vontade. E na expansão ao excesso, que o excesso é passar do limite. Mais racional é razão pura, limpa e perfeita. É a suprema fonte da verdadeira origem de tudo, o mundo racional. Que no mundo racional não há restrição de liberdade no meio dos puros, limpos e perfeitos, como também no mundo dos imperfeitos, cheios de defeitos na matéria, não há restrição de liberdade, sim a expansão do livre-arbítrio, em que todos fazem o uso da vontade e dos gostos como têm vontade. Por existir a expansão do livre-arbítrio e não existir restrição de liberdade, essa foi a causa de entrar pela planície que não estava pronta para entrar em progresso e começar a progredir por conta própria, por não existir restrição de liberdade. Quer dizer o seguinte, que a pessoa, ela sabe que se ela exceder, ela vai usar o livre-arbítrio, que já não é para ser usado. O livre-arbítrio, quando a pessoa usa o livre-arbítrio, ela está expandindo a vontade, ela está passando do limite. Então, deixa de ser vontade, porque o racional superior usou a palavra vontade aqui para a gente dar entendimento do que seja vontade. Então, por isso que eu mesmo falei, porque eu também já li isso que o racional superior falou, que existem as vontades boas, que é bom. Se você não tiver vontade de fazer certa coisa, um ânimo para você fazer certa coisa, mesmo que você não goste, que você é obrigado a fazer, mas você sabe que aquela vontade, ela está sendo contra você, porque você, por exemplo, você precisa de trabalhar, você gosta de trabalhar? Você não gosta, mas você usa de outra vontade que está ali ligada ao trabalho, porque, por exemplo, você sabe que você vai trabalhar, mas você vai obter um ganho, né? Você vai obter um ganho pelo seu trabalho. Logo, as outras coisas da mesma forma. Se eu for usar a minha vontade desse mesmo aspecto do trabalho para eu exceder, né, do meu limite corporal, do meu limite assim que eu tenho do meu físico, que eu preciso de descanso, aí sim eu tô usando o livre-arbítrio, que o livre-arbítrio é expandir essa vontade. E no que ela se expande, ela passa do limite. E daí há as consequências. E como eu pretendo terminar esse vídeo no terceiro, porque como eu explanei muito aqui, né? Ficou ainda alguma coisa para poder só a pessoa entender. O que a pessoa ficou para entender que vai ficar pro próximo vídeo.
Como eu falei, como eu falei, por que que o racional superior ele usa dessas palavras para a gente interpretar, né? Interpretar aquilo que está inserido na nossa vida cotidiana material com aquilo que a gente não vê, que está fora do nosso alcance. Porque pelo desenvolvimento do raciocínio vão começar a entender esses mecanismos. O mecanismo primário, que é o elétrico e magnético, para que ele foi feito. Então, no próximo vídeo, eu vou complementar esse assunto do corpo de dores. Então, até o próximo. Se gostou, dê um like, compartilhe com os amigos que você possa achar que interessa por esse assunto e outras pessoas que já conhecem cultura racional e para aquelas que não conhecem. Até mais!